A distribuição do conhecimento é um compromisso que assumimos. Para nossa pincelada de saber, vamos conversar sobre a origem da escrita. Dizem que a escrita surgiu na Mesopotâmia há 4.000 anos. Mas existe registro no Mahabharata que datam de 12.000 anos na Índia. Isso alimenta a interpretação equivocada de palavras essenciais na construção da identidade humana. A palavra raça, por exemplo, que significa modo de relacionamento e afinidade em sânscrito, foi erroneamente colocada como uma divisão étnica. Ao conceber a raça como essa separação em grupamentos humanos, criamos diferenças entre os seres e nos estabelecemos entre classes. É da condição humana, da natureza ou do ego humano exercer o domínio sobre o outro. Foi isso que alimentou o ódio entre os seres e permitiu que a subjetividade de alguns grupos se entendesse como superior. Então temos os nazistas como exemplo. Na sociedade democrática, regida por leis que fomentam a disputa entre os grupos políticos pelo controle do Estado. No Brasil, a construção da coisa pública está nas mãos do presidente Bolsonaro e de seu ministro Paulo Guedes. Guedes formou-se na Universidade de Chicago e obedece às diretrizes econômicas do mercado internacional, privilegiando o lucro dos bancos, visando a permanência do poder, abusando da vulnerabilidade e da fome alheia. Mais uma vez, a equipe econômica bolsonarista quer sacrificar o trabalhador para garantir o repasse de dinheiro aos bancos e aos especuladores. Ao invés de buscar recursos, taxando as grandes fortunas para financiar a devolução de recursos com auxílio emergencial. Bolsonaro e Guedes deveriam aumentar a contribuição das transacionais que operam no Brasil. Afinal, a Vale extrai toneladas e toneladas de nióbio e vende a preço de ouro fora daqui. Outro exemplo é a exploração do ferro-gusa, matéria-prima essencial para a fabricação das embarcações que circulam o mundo inteiro. O que fica para nós, para a sociedade brasileira? Quase nada. A contribuição dessas empresas para a nossa economia se limita à geração de empregos precários. Elas entram e saem do cenário industrial quando querem. Vale o exemplo da Ford. A contrapartida dessas empresas é muito pequena. Vivemos um momento decisivo da história, num tempo em que muitos líderes políticos partidários têm deixado de lado o compromisso social em favor de uma ideologia de mercado. Isso faz com que o derrotismo das instituições, da ética, da moral, da educação e da empatia, pilares do estado de bem-estar social, seja cada vez mais evidente. Uma sociedade livre e justa só é possível com a manutenção de um Estado sensível às necessidades de seu povo, assim como o projeto do Partido dos Trabalhadores buscou
proporcionar. A participação de todos no gerenciamento político permitiria frear o avanço da sanha liberal, racista, reacionária, fascista e anticidadã de alguns agentes políticos. A orientação para a população jovem, adulta e idosa é se preparar para a recuperação do Brasil após a pandemia e após o governo Bolsonaro. Por enquanto, as nossas vidas, a democracia e a soberania do Estado brasileiros estão ameaçadas pelo crescimento das forças conservadoras, autoritárias, fundamentalistas e xenófobas. Enquanto esses grupos se esforçam para criminalizar e agredir aqueles que se posicionam contrários às suas práticas, as pessoas morrem desassistidas. É um cenário cruel e recorrente. A economia nacional se juntou à sua população na UTI. Deixamos de ser a sexta economia mundial, estando à frente, inclusive, do Reino Unido, para viver atualmente a mediocridade de um Estado obscurantista, abaixo de 10% na lista mundial dos países. As articulações fascistas que saíram do armário nas últimas eleições continuam atacando o estado de bem-estar social. Enquanto a população pobre e vulnerável não for a prioridade neste país, não haverá como alcançar e sair da crise. A solução urgente para essa crise econômica é garantir comida na mesa das pessoas com um auxílio emergencial. A vacinação de toda a população. A perversidade de um Estado alheio à morte não tem dimensão. Constatamos que as decisões que dizem respeito à vida nacional estão sendo tomadas sem a participação e a experiência popular. As nomeações exageradas de generais para cargos públicos nos reduzem a uma nação militarista, policialesca e ultrapassada pela ausência técnica. Hoje, temos mais militares no governo que durante a ditadura militar. Isto compromete a confiabilidade do povo brasileiro nas Forças Armadas, nesse governo e no futuro do país. E continuaremos afetados pela letárgica deste governo que finge não perceber o enfraquecimento do país em todos os seus planos, econômico, educacional. Enquanto o mundo se prepara para a recuperação, o Brasil não consegue atender aos seus doentes, enfermos. Por aqui não há vacinas, por aqui não há sensibilidade política, por aqui não há um projeto político que não coloque o trabalhador na berlinda. As mulheres precisamos exercitar a plasticidade, a resiliência e força feminina para cuidar
do nosso país.